Eu vou falar um pouquinho do contexto, são 5 lâminas que eu falo do contexto, né? Eu queria que vocês ficassem à vontade, pode interromper aí que a gente passa, né? Mas a gente interrompe e vamos fazer um esforço para voltar logo pro tema, senão a gente se perde aí, vai mais de 1 hora. Mas eu falo 5 lâminas dos contextos e depois eu coloquei 4 lâminas para os desafios globais e os desafios para os projetos públicos, entendendo que as ações, os projetos públicos têm que estar ligados com esses desafios globais. Eu fiz um exercício aqui de não desassociá-los, né, mas de tentar ligá-los, né? Então vamos lá, vamos pensar nesse contexto 1. Aqui não tem ordem, por favor, não tem ordem de prioridade, né? É só o que eu fui pesquisando, entendendo, discutindo, elucubrando aqui, e aí eu coloquei nessa ordem aqui, tá bom? Então o primeiro contexto que a gente percebe ou identifica é que, e aí já está bem batido isso, a gente não volta mais para o mundo como era, não existe mais esse mundo como era, né? A gente vai voltar ao normal, que será um novo normal, né? Eu gosto do Átila Lamarino, é legal, que ele é biólogo, doutor e pós-doutor em microbiologia, né? E não é aqui no Brasil, acho que é em Yale, nos Estados Unidos, aí ele tem pesquisas também na Europa e voltou para o Brasil ideologicamente para falar de ciência aqui para o Brasil. O Átila Lamarino, ele deu uma entrevista lá no Canal Livre, acho que é 1 mês, 30 dias, falando sobre a crise da pandemia, do Covid-19. Quem assistiu, legal. Quem não assistiu, está disponível no YouTube, né? Canal Livre, não, desculpa, Roda Viva, né? Átila Lamarino, e é fantástica a reportagem dele, fantástica, simplesmente fantástica. De uma clareza que você começa a se perguntar, como é que eu não enxerguei tudo isso? Como é que eu não vi tudo isso? Né? Para onde nós vamos? É muito importante, né? Mas ele fala que a gente não volta mais pro que era, né? Nós teremos um novo normal. E como vai ser esse novo normal? Existem algumas pistas. Eu vou dar algumas pistas aqui baseado no que eu senti, no que eu vi, no que eu li, no que eu colhi de pesquisadores no Brasil e no mundo, né? E esse novo normal não tem como a gente fugir, é só se a gente criar um normal como era dentro da nossa casa, né? Mas isso vai ser uma fantasia, vai ser um sonho, não vai ser real. No mundo você vai ter um novo normal, nada mais será como antes. Quem disse? Foi Tim Maia ou foi Lulu Santos? Nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia, tudo passa e tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Lulu Santos foi. Eu não sei quem escreveu, mas quem canta é o grande Lulu Santos. E aí não tem mais, não volta mais isso. E para onde nós vamos? Aí a gente tem algumas dicas, né? Bom, mudanças, um outro aspecto, Ednilson, João, e eu tenho 23 pessoas aqui, menos eu, 22 pessoas. Eduardo, Ednilson, as mudanças que nós estávamos trabalhando, que o mundo, Edivar Neto, estava trabalhando no intervalo aí de anos, desde a década de 80, 90, e a gente estava com uma perspectiva de serem confirmadas nas próximas décadas, são mudanças que têm que ser confirmadas agora, né? Nós estamos passando assim, por muitos anos em poucos meses, e o pior, ou melhor, não sei, né? E aí construir, desconstruir, pior é melhor, não sei, o pior é que a gente está fazendo tudo isso no susto, né? Esse aspecto de passar esse tempo todo no susto em poucos meses, tem em si, na minha concepção, uma vantagem, a vantagem da produtividade do novo século. A gente está fazendo tudo muito rápido e confirmando agora, mas a desvantagem é que a gente não sabe qual é o reflexo disso no nosso corpo, na nossa mente, na nossa sociedade, nas nossas organizações, nos nossos governos, organizações públicas, privadas ou não governamentais, a gente não sabe. Por exemplo, vou contextualizar isso. Migrar uma organização do mundo real para o mundo virtual, isso estava acontecendo gradativamente, só que agora vai ter que ser de uma vez, porque senão você fecha, né? De quem é a culpa disso?
A culpa é do Flávio Dino, a culpa é do Trump, a culpa é do Xi Jinping, a culpa é do Jair Bolsonaro. A culpa não é de ninguém nesse aspecto. A culpa é do mundo, do sistema, do processo, do vírus, de quem criou o vírus. A culpa não tem culpa, é o mundo, que é o que a gente está vivendo. Né? Se a empresa não se reinventar agora, não vai ter outro momento, não vai ter outro jeito. Então vamos voltar as empresas todas para o trabalho. Também não pode fazer isso, infelizmente. Né? É essa dicotomia ou essa divisão. Eu vou para o aspecto social, cuidar da vida das pessoas, ou eu vou cuidar da vida da minha empresa e colocar até minha vida em risco. Né? Porque hoje o que a gente tem é uma loteria ao contrário. Né? Aí dizer que só vai matar o velhinho, o diabético, o hipertenso, o cardíaco, o canceroso, não é verdade. Está matando criança, está matando jovem, está matando adulto, está matando gente sã. Mas é uma loteria, está matando mais velhinho, claro. Mas é uma loteria. Eu não queria passar por essa loteria. Eu não entendo como algumas pessoas ou alguns seres humanos, né? Não conseguem perceber isso, não conseguem ter essa preocupação. Mais uma vez, é cada um com a sua cabeça, que lado você vai, né? Porque não adianta ter empresa se não tem pessoas para comprar. E isso a gente já viu na história. Quem é professor de história vai entender que isso já aconteceu, né? Aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, aconteceu na pandemia da peste bubônica, aconteceu na gripe espanhola, aconteceu em outros momentos de grande ruptura, né, em que as cidades se acabaram, porque não tinha gente para comprar, não tinha gente para vender, não tinha gente para plantar, e você teve que passar por processos de migração. Não foi à toa, né? Foi porque não adianta só se preocupar com a economia, tinha que ter gente. E se nós não nos preocuparmos agora com as pessoas, não vai ter quem compre a pizza, o sorvete, o sushi. E o pior, você pode matar as pessoas que estão ao seu lado. Perto de mim, eu sei que já morreu o irmão de um tio meu, já morreu, o mais perto. Mas entre os meus amigos já morreram vários, né? E aí o que a gente via que acontecia só lá na China, muito rápido chegou perto da gente, né? Então essa pressão vai empurrar a gente para mudar e mudar muito rápido. Assisti no Fantástico em algum desses domingos que eu não lembro mais, um professor da Nova Zelândia, Prêmio Nobel de Medicina. Eu não sei se vocês assistiram, espero que tenham assistido. Velhinho, ele devia ter uns 450 anos. Ele foi prêmio Nobel e estava falando, ele pesquisa sobre pandemia e ele disse, olha, a gente estava pesquisando muito sobre pandemia e nós já sabíamos que era questão de minutos, horas de vir uma nova pandemia, né? O Bill Gates sabia, tanto que ele gravou um TED sobre isso, né? Os cientistas sabiam que era questão de tempo aparecer. Mas ele fez uma meia-culpa que eu achei uma coisa importante. Ele falou, nós estudamos os aspectos médicos, biológicos da pandemia, mas nós não estudamos em nenhum momento o aspecto social da crise, o aspecto econômico, né? E aí ele fez, imagina um velhinho de 562 anos fazendo meia-culpa, dizendo, desculpa, nós não estudamos. E aí tudo que a gente está sofrendo no mundo, a gente tem uma parte de culpa, cientistas, porque nós não estudamos. Essa fala eu achei muito importante porque ela pressiona a sociedade, além do investimento em ciência, que é fundamental. Infelizmente o Brasil está no caminho errado no âmbito federal com relação ao investimento em ciência, mas além do investimento em ciências exatas, né, engenharia, matemática, a medicina, precisa também estudar e investir em cenários, em modelagens estatísticas, em experiências sociais que consigam nos mostrar como a gente deve se comportar diante de um fenômeno como esse, que não sou eu que estou dizendo, são cientistas que estudaram muito mais do que eu. Eles estão dizendo, vai acontecer novamente, é questão de tempo. Isso vai acontecer na China, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, a gente não sabe, Isso é uma possibilidade, também é um jogo de dados, a gente não sabe. Aconteceu agora na China, mas aquela que saía sangue, aquela doença que saía sangue pelos poros,
como chama? Me ajudem aí, por favor. Deixa eu botar no chat aqui. Deu branco aí. Como é que é o nome daquela doença que saía? Como é o nome daquela doença que saía sangue, rapaz? Aconteceu na África. Ebola, por exemplo, exatamente. O Ebola veio da África, a AIDS veio da África, o H1N1, que era, não, o SARS, que era a febre do porco, a gripe do frango, desculpa, veio do frango, veio do porco do México. A China comprou a carga de porco do México, veio de lá. Então, o fato de ter vindo da China é só uma coincidência, uma probabilidade. Tem mais gente lá, tem uma produção, veio de lá, mas poderia ter vindo de qualquer lugar. A gripe espanhola, segundo a ciência, veio dos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Que a gripe espanhola veio dos Estados Unidos? E aí, como os Estados Unidos estavam em guerra, era a Primeira Guerra Mundial, estava em guerra junto com a Europa e controlava as comunicações, no Brasil e no mundo eles não deixavam esse tipo de informação passar, eles censuravam, né? E a Espanha não estava em guerra nessa época, e a Espanha era o único país que dava notícia para o mundo sobre a gripe. E aí ficou conhecido em várias partes do mundo como gripe espanhola, mas não veio da Espanha. Os primeiros casos aconteceram nos Estados Unidos. E aí o nosso deputado federal lá, o mais votado de São Paulo, cometeu aquele deslize, aquele equívoco, né? Para não usar uma palavra assim pior, aquele inconveniente de dizer que, como a gripe espanhola veio da Espanha, era consenso chamar de gripe espanhola. Não, o cara não estudou história, não estudou o básico, né? Então isso exige da gente mudança. No